Fala pessoal, tô mostrando para vocês aqui um dos setups que eu aprendi com meu amigo Del Trader, tá? Do canal Del Trader. Depois vocês vão lá dar uma moral no canal dele, tá bom? Se inscreva lá no canal dele também para ajudar. Esse setup aqui é bem simples. A gente precisa de três coisas fundamentais. Primeira, a gente precisa do gráfico estar em H1, beleza? Gráfico em H1 e a gente ter o RSI abaixo de 30. Essa é primeira coisa que a gente precisa ter. Segundo, a gente precisa também do gráfico ele encontrar um suporte para a gente poder procurar uma compra. Então aqui a gente tem um suporte aqui. Por que eu estou marcando essa região? Porque essa região aqui eu fiz essa operação no dia de ontem, beleza? A gente tendo esses dois passos fundamentais, a gente vai para o terceiro passo, que é o gatilho de entrada. O Del Trader ele sempre ensina a gente o gatilho do doji. Você pode ter um martelo invertido, você pode ver uma barra de ignição, você pode escolher qualquer gatilho que você ache interessante. Primeira coisa, você precisa aprender esses dois passos, e o terceiro passo, que seria o gatilho, você precisa escolher qual é o gatilho. Ele utiliza e ensina sempre a utilizar com o doji, beleza? Então vou mostrar aqui para vocês o que eu fiz ontem. Então a gente tem, sem dúvida nenhuma, o RSI aqui abaixo de 30, beleza? Aqui abaixo de 30, então a gente tem a primeira configuração. A gente tem a segunda configuração, que é um suporte. A gente encontrou o suporte, agora a gente vai achar o gatilho. Antes de achar o gatilho, deixa eu mudar aqui para mostrar para vocês histórico de negociação, beleza? Histórico de negociação, para vocês poderem ver essa operação de fato que aconteceu no dia de ontem. Então vamos lá. Agora eu vou mudar aqui para o gráfico de M1, tá? Ele ensina a fazer isso em M5, M2 e M1. Então vocês escolhem o tempo gráfico. Eu gosto de utilizar sempre o gráfico de M1, porque como é uma operação contra a tendência, eu gosto de pegar um risco de 2 para 1 e sair rapidamente dessa operação, beleza? Porque a gente tem que ter sempre isso em mente, galera. A gente está fazendo uma operação contra a tendência, beleza? Foi exatamente aqui, tá? Então, essa linha amarela é a nossa linha de suporte. Embaixo o RSI, mas aí é o RSI já em M1, então ele vai ter vários ruídos. E dentro da região a gente tinha as médias caindo, é claro. E se a gente vir aqui para o RSI também, a gente identifica o que? Uma região de fato aqui que também teve uma divergência, beleza? Uma divergência, mas no M1. Então, divergência em M1, galera, é meio complicado, tá bom? Os preços aqui, ó, fechando nessa região. E o RSI vem aqui embaixo, deixa eu marcar. RSI aqui embaixo, ele fazendo fundos mais altos, mas sem em M1. Então vamos lá. Eu fiquei procurando aqui o gatilho. O gatilho principal é esse aqui, sempre, o doji. Teve aqui um martelo invertido nessa região aqui de divergência do RSI, beleza? Dava para ter tentado comprar aqui, mas eu acabei não conseguindo. E eu identifiquei justamente esse doji aqui, tá? Esse doji, deixa eu marcar aqui para vocês. Esse doji aqui, ó, tá? O que é o doji? Nada mais é que uma contração de volatilidade, uma briga entre comprados e vendidos, onde o preço ele abriu numa posição, ele subiu e desceu e fechou bem próximo do preço de abertura. Então encontrei esse gatilho técnico numa região boa de suporte, fiz a minha projeção ali de 2 para 1, beleza? Stop aqui embaixo, alvo lá em cima, ele acabou passando um pouquinho, tá? Então 2 para 1. Quando ele chega em 2 para 1, galera, a minha condução é bem simples, tá? Eu pego aqui, ó, chegou em 2 para 1, eu coloco o stop aqui na mínima do que a do anterior,
depois vou levando, vou conduzindo. Se ele começar a falhar topo, a primeira coisa que eu faço é sair da operação. E acabou dando quase 3 para 1. Beleza, galera? Então é isso. Esse gatilho é um gatilho bem interessante. Esse setup eu aprendi lá com o meu amigo Del, do canal Del Trader, tá bom? Então vou dar aqui os créditos para ele, porque estou no grupo dele também. Se vocês quiserem participar do WhatsApp, sempre nos vídeos dele lá, ó, tem um linkzinho do WhatsApp do grupo dele, um grupo bacana, a gente troca sempre muitas ideias lá, beleza? Então foi isso. Esse gatilho aqui, esse setup é o setup que a gente tem três fundamentos. Primeiro fundamento RSI abaixo de 30 no gráfico de H1. Segundo fundamento, encontrar um suporte para poder fazer a compra. Você pode fazer também em venda, mas como ele sempre preconiza a parte da compra, né? Então, e o RSI por formação também, galera, sempre foi um indicador criado para operações longas, tá? Em gráfico diário, gráfico semanal, a gente está adaptando aqui para M1. Então, a gente não pode ficar também bobeando. E aí a gente tem esses três fundamentos. Primeiro, H1 RSI precisa estar abaixo de 30. Segundo fundamento, a gente precisa encontrar um suporte para poder procurar uma compra. E terceiro fundamento, não menos importante, o gatilho de entrada. A gente sempre utiliza, eu sempre utilizo o 2G, beleza? Você pode encontrar um martelo, um enforcado, aí vai depender, beleza? Stop sempre abaixo do candle gatilho, projeta 2 para 1 e vai conduzindo o trade ali. Porque você está comprando uma divergência contra a tendência principal do gráfico maior, então de repente levar um retorno de uma 2 para 1, um retorno da 9 do 15 minutos, já vai dar um bom risco retorno, beleza, galera? Então esse era o setup que eu queria mostrar para vocês hoje, beleza? Forte abraço aí. Se tiverem dúvida, deixe nos comentários, se inscrevam no nosso canal também, e para poder ajudar o algoritmo a entregar para mais pessoas. Esse é um setup que eu tenho aprendido e tenho utilizado diariamente, beleza? E não se esqueça, galera, mantenha o seu gerenciamento de risco, senão você vai trabalhar como CLT até os seus 70 anos. Fui!